Então, deixa eu só confirmar a gravação aqui, pessoal, aí eu começo. Beleza. Então, como eu falei antecipadamente, eu vou abordar o tema de EDF de segunda ordem. Então, vocês vão ver que esse tema, principalmente, tem uma similaridade muito grande em termos de método de resolução com as EDOs de segunda ordem. Tá? Eu acho até, de certa maneira, mais fácil resolver EDFs do que EDOs. Tá? EDFs têm pelo menos na primeira vez que eu vi, tem um quê de mais lógico, né? Embora EDOs, vocês viram também que não é tão complicado, tá? O que eu estou chamando aqui de EDF de segunda ordem, principalmente lineares, tá? São equações deste tipo, tá? Onde você tem pelo menos duas defasagens aqui da variável em questão que vocês estão analisando via equação de movimento. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tirei um exemplo genérico da minha cabeça, xt mais 2, mais o coeficiente aqui pode estar variando ou não no tempo, então, mas aqui eu deixei essa possibilidade, AT vezes xt mais 1, mais bt vezes xt, isso igual a um ct. Tá? Em geral, a gente vai focar no caso em que estes coeficientes a e b, eles são constantes. Tá? E, em geral, também os casos mais correntes aí são os casos em que o C aqui é zero, e aí a gente chama de homogêneo. Tá? Essa nomenclatura a gente já está acostumado aí da parte de DO, estou usando a mesma, inclusive tentando manter dentro do possível notação do caso contínuo para o caso discreto. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai utilizar os coeficientes constantes, estes coeficientes A e B. Tá? Então, eu vou supor que eles são constantes, e eu tenho um fluxo aí da minha variável, que aqui é xt mais 2, deixa eu copiar aqui no meu bloquinho, né? Então, EDF de segunda ordem linear, tá? Então, a gente vai ter, vamos focar xt mais 2, mais A, xt mais 1, mais B, xt, tá? Inicialmente, a gente pode ou não pode ter esse sistema homogêneo, tá? Com CT ou igual a zero ou igual, deixar ele livre aqui período a período, eu vou deixar ele livre período a período. Isso não altera muito o método de resolução que eu pretendo desenvolver com vocês, tá? A exigência aqui, ou uma hipótese para ficar interessante o problema, é que o B aqui seja diferente de zero, né? Porque se o B não for diferente de zero, o que eu estou, no fundo, analisando? Eu estou analisando uma IDO de primeira ordem, uma EDF, perdão, de primeira ordem. Né? Se esse coeficiente for zero, aqui eu tenho uma defasagem só, né, entre xt mais 2 e xt mais 1, e aí eu volto nos casos anteriores que a gente já analisou. Tá? Então aqui essa é uma hipótese, na verdade, só para a gente cair num problema de fato de segunda ordem. Tá? Muito bem. E aí, como que a gente tinha resolvido EDOs aqui quando a gente tinha esse contexto, né? Então vamos, aí eu jogo um pouquinho para a plateia, né? Como é que a gente fazia isso? Tinha uma equação aqui de uma EDO que dependia das derivadas, só que agora aqui depende das defasagens. O que a gente fez lá nas EDOs? A gente supôs uma solução, né? Que no caso particular lá das EDOs, era uma solução de uma função exponencial, né? E aí chegava no polinômio característico. Tá? Aqui vai ser muito diferente? Não, né? Vai ser a mesma coisa, a mesma técnica de resolução. Tá? Então, eu vou supor aqui que essas defasagens aqui, elas vão ter uma solução também exponencial. Só que agora não vai ser exponencial contínua, né? E sim, vai ser um pouquinho diferente só o modo que eu vou escrever isso. Tá? E para isso eu vou supor aqui uma solução do tipo m elevado a um certo t. Então, em vez de pegar a própria função exponencial com o ezinho elevado a alguma coisa, lambda t, no caso anterior, aqui as raízes vão estar
na função aqui, no cara que eu vou exponenciar, né, na base da função exponencial, tá. Tudo bem? Por que isso, né? De novo, porque agora eu estou mexendo com defasagens, né. Então, aqui eu vou só fazer por construção, né, a solução que eu estou buscando é que a minha variável aqui x em função do tempo seja alguma coisa do tipo m elevado a t, onde esse m é o cara que eu quero achar, né. A dependência temporal já está aqui, né, no expoente, e o m é o cara de interesse aqui, né. Bom, ao assumir isso aqui, eu basicamente vou encaixar que isso implica em termos da equação, que aqui eu vou chamar de equação estrela, tá. Então se eu fizer isso, analisar as defasagens, né, iterar essa equação aqui para frente, né, então aqui eu vou ter m t mais 1, que eu posso reescrever só para ficar mais fácil, como m mt, tá. Então ela, por que eu escrevi dessa maneira? Para aparecer aqui exatamente o xt, né. E por fim também o xt mais 2 aqui, né, posso escrever como agora m quadrado mt, tá certo? E aí vai ficar claro, né, primeiro analisando o caso homogêneo, né, o que que acontece? Aqui a gente vai chegar na mesma coisa, num polinômio característico. O caso homogêneo, leia-se que o fluxo dos CTs aqui são iguais a zero, tá. Então quando a gente está analisando esse caso, pega essa equação estrela, né, então de estrela, a gente vai ter o que exatamente? Vai ter m quadrado m elevado a t, mais m vezes m elevado a t, mais b vezes mt. Isso igual a zero no caso homogêneo, tá. E aí eu posso botar todos os termos aqui tem m elevado a t, eu boto isso em evidência, tá certo? E portanto eu vou ter o seguinte polinômio aqui, né, m ao quadrado, mais m mais b, tá, isso igual a zero. Tá, lembrando que a única diferença qualitativa aqui para o caso da IDO, é que eu fazia o quê? Em vez de chamar de m, eu chamava de lambda. Então aqui é o mesmo polinômio característico que, no fim, a gente está interessado que seja zero, né. Nota que nesse caso, pode ser que aqui seja zero também, né, diferentemente do caso da IDO, né. Aqui pode ser zero, mas aí a gente não tem uma solução muito interessante. Por que não, né? Porque daí a gente está tratando de uma função que é identicamente nula, é sempre zero, o x nunca sai do zero. Então não é uma solução muito interessante em termos de análise e de evolução temporal da variável em questão. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Principalmente quanto ao desenvolvimento, né? Bem simples, e principalmente bem similar ao caso da EDO de segunda ordem, tá. E aí a gente vai ter o mesmo tipo de estrutura, né, o mesmo tipo de lógica. Se a gente quer que isso daqui seja igual a zero, né, então eu estou chamando de polinômio característico aqui, assim como no caso da EDO, né. O polinômio associado a esse parênteses aí, então m quadrado mais am mais b, e eu quero as raízes desse polinômio, né. A gente vai analisar se as raízes são reais, complexas, se tem duas, né, do mesmo jeito que a gente analisava no caso do EDO, tá. E aí baseado nisso a gente vai ter, principalmente quando a gente tiver duas raízes iguais, aqui a gente tem que tomar cuidado com a mesma lógica de ter multiplicidade, da solução, tá. Então eu vou separar, como anteriormente, em 3 casos, né. Então primeiro caso que eu tenho duas raízes, né, distintas, que eu vou chamar aqui, né, de delta estritamente positivo, né. Aqui quem que é o delta neste caso, né? O delta vai ser a ao quadrado
menos 4b, neste caso. Então, se isso daqui for positivo, né, eu tenho a garantia de que eu vou estar no caso em que tenho duas raízes distintas, reais, né? Então, duas raízes reais distintas. Tudo bem? E a gente, inclusive, sabe quais são essas raízes, né? A gente pode escrever isso como menos a, mais ou menos, raiz deste delta aqui, que está definido aqui. Vou até botar 2 pontinhos aqui para falar que é a definição, né? Sobre 2. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, isso tudo está anotado aqui, bonitinho para vocês, né? Exatamente o mesmo polinômio. Estou supondo aqui que eu tenho, estou nesse caso aqui 1, né? Então, no caso 1, em que o delta é positivo, a gente tem as duas raízes dadas por aqui, né? E a gente faz do mesmo jeito, com a mesma lógica com relação à EDO, né? O que a gente fazia? A gente somava, fazia a combinação linear das duas soluções, é a mesma coisa aqui, né? Então faz a combinação linear das duas soluções para chegar na solução do caso homogêneo, tá? Por quê? Porque eu preciso de gerar uma base aqui do meu espaço vetorial. Primeiro vetor em termos de função aqui seria o m1 elevado a t, o segundo vetor seria o m2 elevado a t. Tá? Essas constantes A e B vão depender do problema das condições iniciais. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Esse caso é bem simples, né? Acho que é o caso que menos causa confusão, né? O caso em que o delta é igual a zero, né? Então, só para anotar aqui, né? Então, a gente tem eu costumo usar essa notação, x homogêneo t, né? Isso aqui, só para anotar aqui, vai ser a m1 elevado a t mais b m2 elevado a t, onde aqui eu tenho i indicado por 1 e 2 pelos sinais aqui, né? Mais ou menos, tá? Já o segundo caso é um pouquinho mais complicado, mas nada demais, dado que a gente já analisou coisas similares, né, em aulas anteriores. Então, se o delta for igual a zero, que caso que a gente cai? Né? Aqui vai ser zero, né? E a gente cai com duas raízes, né, iguais, idênticas, duas raízes reais idênticas, né? Outra maneira de dizer isso é uma raiz com multiplicidade algébrica 2, tá? Então, o que a gente vai ter neste caso? Neste caso, a gente tem a raiz vai ser o menos a sobre 2, né? E aí, qual que é o problema? O problema é que a gente precisa gerar um subespaço vetorial aqui da solução de dimensão 2, né? E só com isso daqui não seria suficiente, tá? Qual que é a solução disso? É a mesma que a gente tinha na EDO, né? Exatamente a mesma lógica, tá? A gente pega e adiciona um t aqui, né, para gerar independência linear. E se vocês ficarem na dúvida, pega essa equação aqui e façam as interações. Vamos fazer isso, né? Eu acho que inclusive é um bom exercício, né? Então, a minha solução, assim como no caso da EDO, né, vai ser um polinômio de grau 1 aqui, a, b, t, vezes a minha raiz aqui, que nesse caso é menos a sobre 2 elevado a t. Tá? Isso me garante que eu tenho, de fato, um subespaço vetorial no espaço de funções que tenha dimensão 2. Tudo bem? Mas dito isso, de maneira mais pragmática, vamos calcular as defasagens aqui, né? Então, xt mais 1. Se vocês notarem, isso daqui vai dar... Vou tentar ser extremamente cuidadoso com os parênteses aqui, né? T mais 1 vezes menos a sobre 2 elevado a t mais 1. Tá? E além disso também,
xt mais 2. Isso aqui vai ser A mais B t mais 2 vezes menos A sobre 2 t mais 2, né? Tá certo? Tomem cuidado aí para ver se eu não cometo nenhuma atrocidade aí, né? Então, quando eu avaliar em estrela na equação, né, o que que eu vou ter? Esse cara aqui, esse trambolho, né? Então, vamos lá. A mais B. Vou já distribuir aqui. BT mais 2B menos A sobre 2. Vou deixar esse T e o outro cara, eu vou pegar aqui e escrever o A ao quadrado sobre 4. Tá? Que é esse quadrado aqui, tá? Por quê? Porque daqui a pouco eu vou jogar ele aqui dentro, né? Mas, né, lembrando que a equação estrela está aqui em cima, né? Ó, é A vezes xt mais 1 e B vezes xt. Então, A vezes este trambolho aqui, né? Nota que aqui eu vou tentar ser calmo, né? A mais B T mais B. Aqui eu vou deixar o menos A sobre 2 elevado a T. E tem um menos A sobre 2 aqui desse expoente 1 que eu vou colocar aqui na frente. Então vai surgir um menos quadrado sobre 2. Tá certo? Tudo bem? E aí tem o último termo, né? Que eu vou, por falta de espaço, colocar embaixo, tá? Mais B vezes a própria solução aqui, que é esse termo aqui, né? Então vai ser A mais BT vezes menos A sobre 2 elevado a T. Isso aqui eu quero que seja zero, né? Estou olhando a parte homogênea. Tudo bem até aqui? Se vocês notarem, eu posso cortar todos esses menos A sobre 2T, né? Porque eles aparecem em todos os termos aqui, né? Então já vou fazer isso aqui. Tá, supondo que A seja diferente de zero, se A for igual a zero, não tem nem graça, né? Porque aí eu vou ter o caso em que isso daqui, o lado esquerdo já é zero mesmo, tá? Antônio, uma dúvida, desculpa te interromper. Não entendi esse mais B nos casos, por exemplo, BT mais 2B. Aqui? Não, Porque aqui. nesses dois casos, esse Bzinho depois do T, eu não entendi. Porque eu fiz a distributiva aqui, ó. Eu estou analisando a solução nos períodos T mais 1 e T mais 2, né? Então, por isso que eu tentei colocar esse parênteses. Não, tá. É que eu tava enchendo que isso era tipo um índice, assim, não é? Não. Nesse Tá, caso, não. obrigada. Que aqui o B é uma constante mesmo. Aí eu estou fazendo essa constante vezes o período. Tá? Então, em cada uma das linhas, eu estou, por exemplo, aqui eu estou em T mais 1, por isso que eu estou fazendo a constante vezes T mais 1. Né? Não é índice, não é uma função B que depende de T, não, é a constante B vezes o próprio período. Beleza, obrigada. Nada. Às vezes eu tomo cuidado porque eu coloco parênteses para indicar função, aqui não é uma função, não, mas foi bom ponto, Rê, você levantar isso aí, tá? Muito bem. Então, aqui basicamente o que eu fiz foram as distributivas. Agora eu vou tentar reorganizar isso só para mostrar que de fato vai dar certo. Esse lado aqui vai dar zero mesmo, né? Inclusive, vou até tirar esse igual a zero aqui, porque é o que eu estou tentando mostrar, né? Não vou impor desde o começo. Então, isso daqui é igual ao que, no fim das contas, né? Bom, dá para eu separar tudo que tem A aqui, tudo que tem B, tudo que tem índice T aqui, né? De tal maneira em que eu consiga mostrar isso de fato, né? Vamos lá. Então, eu vou pegar esse A ao quadrado. Dá para ver que eu vou usar esse A ao quadrado sobre 4
ele é uma parte aqui do meu delta, né? Se vocês olharem o delta, né, que está aqui, é A ao quadrado menos 4b. Se eu dividir isso daqui por 4, né, vai aparecer o A ao quadrado sobre 4 aqui e o menos b aqui. Tá? Então, isso também vai ser igual a zero. E é isso que eu vou usar em determinado momento aqui no meio das passagens. Mas vamos tentar fazer com calma isso, tá? Para, inclusive, eu mesmo não me perder, tá? Muito bem. Então, vou pegar, eu acho que o jeito mais fácil é separar tudo que tem tzinho, né? Então, estes índices aqui, ó. Deixa eu até fazer com corzinha. Esse tem t, esse tem t e esse tem t. Eu vou separar todos eles num cara só, né? Então, aqui vai ficar A ao quadrado sobre 4b, né? Que é esse termo aqui, né? Mais, eu boto no final o índice t aqui, ó, aliás, boto aqui, tá? O segundo cara vai ser esse cara aqui, né? Menos A ao quadrado sobre 2b. Então, deixa eu trocar esse mais aqui. Menos A ao quadrado sobre 2b, que é esse cara aqui, né? E por fim, este último, aqui que vai ser mais bzão. Tá? Todo mundo tem bzão, né? Dá para ver. Então eu já posso também colocar em evidência. Mas daqui a pouco eu faço isso. Então aqui não é a parte tão relevante aqui neste caso. Tudo bem até aqui? E aí, ó, aqui vai ajudar, né? Se a gente reescrever isso aqui, né? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Porque o resto depois falta os outros termos que não tem t, né? E aí eu coloco aqui do lado. Aliás, é melhor fazer isso antes, vai. Mas os termos que não tem t, vai ser o seguinte, deste primeiro termo aqui vai ficar A vezes A ao quadrado sobre 4 mais 2b vezes A ao quadrado sobre 4, que são esses dois termos aqui que eu vou fazer. Deixa eu manter as cores. Então aqui são os laranjas e os verdes eu vou fazer aqui, ó. Esse e esse. São aí 5 termos, tá? Os dois primeiros estão aqui já, né? Exceto... Ah, não, é isso aí mesmo, tá? Mas... Aí tem este com este menos A ao quadrado sobre 2. Né? Então, se vocês notarem, vai ficar A menos A ao quadrado sobre 2 mais B menos A ao quadrado sobre 2, que dá conta desses dois. E aí sobra esse cara aqui, o BA. Então, vai dar mais Bzinho A. Esses são os caras verdes aí. Tudo bem até aqui? Se eu for errando alguma coisa, vocês me avisam, hein? Então, esses são os verdinhos. Espera aí. Só para manter a corzinha aqui, pronto. Tá, aí agora eu tenho que usar o fato do delta, eu estar no caso em que o delta é igual a zero, né? Então, vou fazer o seguinte. O que dá para fazer aqui? Ó, se vocês olharem este primeiro parênteses aqui, né? A gente pode reescrever isso como sendo t. Aqui, ó, tem b e tem b e tem b em tudo quanto é lugar, então vou tirar os b's, né? Fica A ao quadrado sobre 4 menos A ao quadrado sobre 2. Isso vai dar menos A ao quadrado sobre 4. Menos A ao quadrado sobre 4, mais esse bzinho. Isso aqui é zero, porque o delta é zero. Isso é uma implicação do delta ser zero. Afinal, se o delta é zero, então vou colocar aqui a observação como delta, que é A ao quadrado menos 4b, igual a zero, eu posso reescrever isso, né? Para ter essa relação, né? Ou seja, multiplica... só reorganizar aqui os termos para mostrar que, de fato, A ao quadrado sobre 4 mais b também é igual a zero. Se isso é zero, isso é zero. Se isso é zero, isso é zero. Tudo bem? E aí,
Mesma coisa aqui, né? No segundo termo vai acontecer o termo em A aqui, né? Em A maiúsculo, vai sobrar quem aqui, né? Tem A maiúsculo aqui, aqui e no último termo. Então aqui é menos A ao quadrado sobre 2, aqui tem um A ao quadrado sobre 4, ou seja, vai sobrar um menos A ao quadrado sobre 4, mais o B. Então isso daqui também é zero. Tá? E por fim, vai sobrar os termos aqui em B, né? Neste caso, então, vai dar quanto aqui? Peraí. Vai dar zero, né? Os termos em B dão zero, só para deixar bem claro aqui, né? Ficaria 2 vezes A ao quadrado sobre 4, menos A ao quadrado sobre 2, e isso é zero. Tudo bem? Só mostrando que, de fato, a solução é solução aí. Essa solução que eu propus aqui com a multiplicidade do polinômio. Ou seja, quando eu tenho duas raízes, né, iguais, eu preciso gerar essa multiplicidade para gerar o subespaço de dimensão 2. Tá? Isso a gente já sabia das EDOs, mas é sempre bom lembrar, é sempre bom demonstrar isso rapidamente. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Muito bem. Então, caso 2 também é tranquilinho, porque a gente cai no caso real, também não é nada complicado, né? O caso 3, como vocês podem imaginar, é um pouquinho mais complicado, que é o caso em que a gente tem o quê? Raízes complexas, né? A gente tem, vamos supor que o delta é negativo, então a gente cai de novo lá na análise de raízes complexas. E aqui eu anotei para vocês aqui a solução, né? Lembrando que essa solução vem de onde, né? Vem do caso complexo, em que eu vou conseguir escrever via De Moivre o número complexo e separar em cosseno e seno. Tá? Eu vou deixar aqui a solução. Essa parte, eu me lembro de ter feito isso em algum momento. Então, essa parte, como em geral a gente não vai usar tanto, eu vou deixar aí para vocês anotada a solução, só lembrando que o θ é definido como o arco cosseno de menos A sobre 2 raiz de B, e o raiz de B aqui é o R que aparece aqui. Tá, isso, de novo, é só manipulação algébrica com as raízes complexas para escrever isso de forma real. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Muito bem. Tá. Vocês notarem, esse é só para comentar rapidamente, né? O R aqui, que é a raiz de B, quem que é a raiz de B? É o módulo da raiz complexa. Tá? Módulo no sentido de raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tá? Vai dar raiz de B nesse caso. Muito bem. E aí, o que falta diferenciar um pouco é quando a gente tem um CT que não é igual a zero, né? Então, a parte particular, que eu acho que é o que eu não comentei, né? EDO de segunda ordem, eu acho que até cheguei a comentar antes da pausa, né? Mas daqui para frente eu não comentei tanto, né? Que é como é que vai ser a forma do CT. Tá? Então, se o CT for constante, o que você supõe? Mesma lógica de EDO de segunda ordem, você supõe uma constante como solução, e aí, contanto que isso daqui, 1 mais A mais B, seja diferente de zero, eu consigo fazer essa divisão e eu tenho que a solução particular é o C, a constante aqui, dividido por 1 mais A mais B. Tá? Caso isso seja zero, o que eu preciso fazer? Colocar a multiplicidade. Né? Então, agora suponho um polinômio de grau 1 ou grau 2, dependendo se não resolver. Tá? Mesma coisa quando você tem um exponencial aqui do C. Né? Então, alfa elevado a um certo t, né? Você vai supor uma solução particular de uma constante vezes esse alfa elevado a t, se alfa não é raiz. Se for raiz, você multiplica por t vezes a multiplicidade que ele é. Né? Mesma lógica aí dos casos que a gente tinha nas EDOs de segunda ordem. Tá?
Aqui é um exemplo, inclusive eu fiz com você esse exemplo eu lembro claramente que eu fiz com vocês antes aí do recesso, tá. E o que faltou discutir um pouco mais, né, era a parte, principalmente de EDFs, aqui estabilidade a gente discutiu também, a gente dizia que, uma equação, né, desse tipo xt mais 2 mais a xt mais 1 mais b xt igual a ct, é globalmente estável se e somente se as raízes do polinômio possuem módulo menor que 1. E aqui vale também raízes complexas, tá? E lembra que eu relacionei isso, inclusive com vocês lá, com relação a séries de tempo, né? Citei que vocês iam ver isso provavelmente com o Hugo, né? Então não quero perder muito tempo com isso. E aí a gente também tem casos, aqui é mais sentido de eu apresentar a teoria, tá? A gente não vai resolver muito isso, né? E a ANPEC também não cobra casos de grau maior do que 2 explicitamente, o máximo que cobre foi o que eu fiz com vocês antes das férias, né? Era um grau 4, que na verdade era um grau 2, né? Você fazia uma mudança de variável para cair no grau 2, né? Mas enfim, aqui é uma equação mais geral para quando vocês estiverem resolvendo arimas, coisas desse tipo lá em séries de tempo, manipular algebricamente. Tanto é que eu mudo a letrinha aqui que eu uso para os coeficientes, o que aparece do lado esquerdo é sempre A, o que aparece do lado direito é B, né? Mas a lógica é a mesma, vocês vão achar o polinômio característico, encontrar as raízes desse polinômio, e aí dizer que é globalmente estável ou não, dependendo se todas as raízes estão no círculo unitário ou não, tá? Aqui eu não vou perder tanto tempo com isso. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Isso aqui foi meio que uma revisão rápida aí do que a gente viu antes. Eu só fiz com um pouco mais cuidado essa parte aqui, talvez, que eu adotei meio rapidão na última aula. Eu acho que esse é um bom momento, né, de eu fazer um mini intervalo. Como eu falei, eu vou acabar acabando antes, né? Então vamos, ou vocês preferem emendar aí? O que vocês acham, pessoal? Deixa eu ver quem tá aí guerreirinho ainda. Eu tô bem tranquila, Antônio, se você quiser emendar, mas não sei o pessoal. Ana tá tranquila. Vamos ver quem. Por mim, pode emendar também. Beleza. Acho que isso aqui, porque eu tô falando isso de emendar, né? Porque eu acho que eu consigo terminar em meia hora e aí eu libero vocês para estudarem hoje. E na quinta eu dou cálculo 2, começo direitinho, né? Vamos fazer isso aqui então rapidão. E aí se eu terminar antes, beleza. Vocês ficam aí liberados hoje. Hoje volta às aulas, sempre tem aquele mais levinho, né? Por mais que seja Ampec, eu também não... Vocês já vão ter aí um mês bastante corrido, né? Enfim, vamos lá. Então, sistema de EDF, eu tentei aqui dar de novo uma ilustração aqui, alguns exemplos, principalmente, com sistemas de EDF, mas o que eu quero argumentar com vocês é que sistemas de equações em diferenças finitas vão usar métodos matriciais, no fim das contas, para a gente resolver esses sistemas, tá? Falei em métodos matriciais, vai ser muito análogo ao que a gente fez em sistemas de EDOs, né? Vai ter a ver com matrizes e vai ter a ver com alto valor e alto vetor, tá? Então aqui só para dar um exemplo, né? Se eu tiver por exemplo, xt mais 1 é igual a meio de xt mais 1/3 de yt, e yt mais 1 é igual a meio de xt 2/3 de yt, né? Nota que eu posso reescrever isso, né? Dessa maneira que eu deixei aqui, né? Como isso, né? Eu posso usar as defasagens, né? Então aqui, como aqui aparece yt, né? Eu posso eventualmente ou pegar essa equação aqui e jogar um período para frente. Então isso aqui vai ser xt mais 2 é igual a meio de xt 1/3 de t mais 1 aqui, xt mais 1, né? Então deixa eu copiar isso para chegar nisso. Muitas das manipulações que a gente vai fazer... Opa, o que eu fiz aqui? Apertei errado, peraí. Muitas das manipulações que a gente vai fazer para escrever matricialmente são desse jeito.
Então, vamos lá. Só para dar um exemplo antes de começar a teoria em si, né? Então, como eu falei, a primeira equação, eu posso reescrever isso aqui dessa maneira aqui, xt mais 2, coloca um período para frente, né? Então, isso aqui é meio de xt mais 1 mais 1/3 de yt mais 1. Por quê? Porque eu já tenho a defasagem yt mais 1, e aí eu posso plugar aqui, né? Então, disso aqui, a implicação disso seria que xt mais 2 é igual, passar tudo para um lado só aqui, menos meio xt mais 1. E isso seria igual a 1/3 da defasagem yt mais 1, que nesse caso é meio de xt mais 2/3 de yt. Tá? E aí o que eu posso ter? Né? Eu vou ter aqui xt mais 2 menos meio de xt mais 1 menos 1/6 de xt. Isso é igual a 2/3 de yt. Tá? Então é isso daqui que está lá no PDF, né? Tá aqui. Ah, não. Peraí. Isso é a primeira parte da manipulação, né? E aí, quem que é yt? Aí agora eu posso também fazer alguma manipulação nesse sentido. Será que esse é o jeito mais fácil aqui? O que eu estou esquecendo aqui? O yt eu só isolei aqui, né? Desculpa. Então, daqui pode multiplicar por 3 aqui. E aí também eu tenho que o yt é dado por isso aqui. É uma outra maneira de escrever a mesma coisa. Por quê? Porque daí a gente pode desacoplar, né? Primeiro resolver em x e depois, uma vez resolvido em x, só plugar aqui a solução e resolver em y. Tá? Então, nota que esses casos mais simples são fáceis de resolver sem toda a maquinaria ou toda a técnica de sistemas em si, né? Eu posso desacoplar o sistema, resolver a parte em x e depois resolver a parte em y. Tá? Por quê? Porque a parte em x a gente sabe resolver. Isso aqui é uma EDF de segunda ordem. E aí a gente pode aplicar o caso anterior, né? Achar as raízes. No caso aqui, inclusive, eu coloco para você uma raiz é 1/6, para vocês uma raiz é 1/6, a outra raiz é 1 aqui, né? E chega nesse resultado. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso, né? Se fosse isso, tá tranquilo, né? Eu quero mostrar um jeito um pouco mais geral, ou seja, matricial, né? Então, reescrever esse sistema de uma forma matricial, tá? Que é a parte que eu acho que mais tem ganhos aqui, não do ponto de vista algébrico aqui, para vocês ficarem fazendo isso na mão, mas no ponto de vista para vocês, depois que vão fazer macro 1 aí no mestrado, conseguirem programar isso no computador, no MATLAB, em Python ou alguma coisa equivalente. Tá? Então, matricialmente, a gente pode reescrever isso aqui, vou reescrever aqui no bloquinho, né? Como sendo um vetor xt mais 1, yt mais 1. Lembra que a gente já fez isso, muito parecido, lá quando eu falei de EDO, né? Meio, 1/3, meio, 2/3, xt, yt. Né? E aí eu posso definir isso aqui como sendo um vetor z aqui, só vou mudar a letra, tá? Zt mais 1 é igual a essa é uma matriz de coeficientes constantes, por isso que eu não estou indexando a matriz, né? Zt. Tá? E aí a gente consegue resolver esse tipo de equação bastante, ou bem facilmente. Tá? E aí entra naquelas coisas de diagonalização de matrizes, mas vamos primeiro, tudo bem essa manipulação, né? Definir o z dessa maneira. Né? O z é o vetor x, y, respectivamente.
Tá? Só que no caso da EDO, era um pouquinho mais complicado. Aqui é mais fácil, né? Porque não envolve derivadas, só envolve interações aqui matriciais no máximo. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor inicial Z0 dado, o que eu posso fazer para achar, sei lá, o centésimo, né? Então, suponha que eu tenho o Z0 dado aqui, né? Como calcular o Z100? Então, o que vocês acham? Qual que é o jeito mais prático? Computacionalmente falando, não na mão, né? É só você ficar iterando essa equação, né? Então, quem que vai ser o Z1? O Z1 é A, Z0. E o Z2? É A vezes A, Z0. E assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, o Z1, só para anotar a lógica, é A, Z0, né? Aí o Z2, que é A, Z1, isso aqui vai ser A, Z0. Que eu acho que deu para entender onde eu estou querendo chegar, né? Então, desta maneira, se a gente continuar iterando isso, né, até o Z100, isso aqui vai dar A elevado a 100, Z0. Então, se a gente tiver um computador, fazer essas contas, uma matriz, elevar ela à centésima potência, é muito simples, né? Por mais complicada que seja a matriz. Tá? Depende mais da memória RAM do computador do que qualquer outra coisa. Tá? Mas tem jeito mais simples ainda para fazer na mão, né? Eventualmente, se essa matriz A aqui, relacionando lá com as coisas de álgebra linear que a gente viu, o que a gente gostaria que essa matriz A fosse aqui para ficar fácil fazer essa conta de A elevado a 100? Vamos ver se vocês lembram. E não é uma pergunta retórica aqui. O que vocês acham? Né? Porque aqui, se fosse uma matriz diagonal, isso aqui seria mais fácil, né? Porque toda matriz diagonal, para você elevar ela a algum expoente, é só elevar a diagonal principal a esse determinado expoente. Então a conta fica mais fácil, né? Fala. Alguém abriu. Se fosse ao quadrado, acho que é idempotente, né? Mas eu não sei se outros índices também. Não, mas o que eu tô querendo dizer é, se ela for diagonalizável, que eu acho que era isso que eu estava buscando, né? Então, se A for diagonalizável, e aqui eu espero vender meu peixe, né? Como é que eu posso escrever a matriz A? Eu posso escrever sempre ela, se ela for diagonalizável, né? De um jeito assim, né? P-1 D P. Né? Lembra disso? Né? O que é ser diagonalizável? É relacionar essa matriz com um operador, e aí o operador possui uma base ortonormal. Né? E aí eu vou escrever nessa base ortonormal. Mas do ponto de vista mais pragmático, se ela for diagonalizável, eu consigo escrever ela dessa maneira. Né? E por que isso seria interessante? Né? A implicação seria que se eu elevar essa matriz à centésima potência, como isso é uma igualdade, eu vou fazer a mesma coisa, né? P a menos 1 de P elevado à centésima potência. Tá? E aí eu vou escrever isso aqui 100 vezes. Quer dizer, não vou, né? Mas acho que vocês vão entender o meu argumento, né? Vai ficar P a menos 1 de P vezes, isso uma vez. Aí a segunda, P a menos 1 de P. Terceira, P a menos 1 de P. E eu acho que deu para entender, né? Vezes P a menos 1 de P. Né? Então, aqui tem esse produto aqui 100 vezes, tá? O que está acontecendo aqui no meio? Sempre vai ter, ó, estes caras aqui, ó, P a menos 1, P a menos 1, que sempre dá o quê? Identidade. Então, nota que aqui no meio vai ficar o D elevado a 100, né? Que é uma matriz diagonal. Lembrando que D é diagonal aqui, né? Então, vai ficar P a menos 1, D elevado a 100, P. Por que isso é interessante? Porque D é uma matriz diagonal, né? Então, D
por ser diagonal, se eu elevar um determinado número, 100, nada mais é do que pegar as entradas da diagonal principal, que eu vou chamar aqui de D1, e elevar a 100, aqui o D2, e elevar a 100, e assim sucessivamente. Tá, no meu caso é 2 por 2, né? Então vou deixar só D1 e D2 mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida disso? E aqui tem um 0 e um 0. Então, por isso que é interessante quando o nosso operador aqui, ou essa matriz aqui, é diagonalizável, tá? Porque dá para fazer na mão a conta, tá? Mas, de novo, como eu falei, isso aqui é mais para mostrar para vocês que dá para fazer tudo no computador, né? Isso aqui é muito fácil de fazer no computador. Pegar uma matriz e multiplicar 100 vezes ela. Em Python, eu acho que isso deve demorar muito pouco. No MATLAB, eu tenho certeza que demora quase nada, tá? É quase instantâneo essa conta. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Acho que é isso que eu boto aqui, né? Então, exatamente, só para generalizar, né? Aqui, o vetor que eu chamei de Z, eu estou chamando aqui de X, né? Nota que eu sempre consigo escrever xt, se essa matriz A for constante, né? Como A elevado a t, x0. Em particular, se ela for diagonalizável, aqui eu coloquei dessa maneira, né? Tanto faz, né? Só para não confundir. Esse menos 1 interessa mais quando a gente fala em base e matriz de autovetores. Como aqui eu não citei nada, tanto faz quem é o menos 1. Mas só para deixar igualzinho o PDF, eu vou deixar o menos 1 do lado certo aí, vai. Então, só para ficar igualzinho o PDF. Então, eu vou colocar o menos 1. Aqui eu coloquei depois, né? Menos 1. Aqui vai ter o menos 1. Aqui vai ter o menos 1. Aqui também. Onde falta mais? Aqui, né? Então, e vai sobrar esse aqui. Beleza? E aí, se for diagonalizável, eu consigo escrever dessa maneira. Então, você vê que o sistema é relativamente mais tranquilo. Tá? O sistema xt mais 1 igual a xt é estável se e somente se todos os autovalores de A possuem módulo menor que 1. Por que isso? Exatamente para saber a estabilidade dessa equação aqui, se a matriz for diagonalizável, né? Se os caras da diagonal principal for menor que 1, quando eu jogo eles para infinito, né, eles eventualmente convergem para 0. Então, estáveis nesse sentido. Tá? Opa. E, por fim, o sistema não homogêneo só vai ser um pouco mais complicado as contas. Vai ter esse termo aqui, não homogêneo, no final. Mas, como eu falei, em métodos computacionais, isso é relativamente tranquilo de calcular, né? Você vai iterando isso. Eu vou fazer uma vez isso aqui, né? Então, quando a gente tem essa equação, a solução vai ser isso aqui, né? Se vocês olharem, né? Antes de fazer a solução com vocês, mas é muito simples, é só vocês iterarem isso, né? É muito similar à equação em diferenças finitas que a gente viu de primeira ordem, lá no começo desse tópico, tá? E aqui é quase como se fosse, a gente pode até interpretar isso aqui como se fosse uma série geométrica, né? Onde a gente para numa determinada iteração, né? E isso é, inclusive, um dos temas para quem vai mexer em espaço de matrizes, como a gente define funções baseadas em matrizes. Eu não vou entrar muito nesse tópico aqui, tá? Mas vamos fazer só essa solução daqui para cá, né? De novo, é muito simples. É só vocês fazerem as iterações aqui, né? Para quem pegou a lógica anterior, isso daqui é consequência, né? Caso não homogêneo. Então, no caso não homogêneo, a gente tem o quê, né? Xt mais 1 é igual a xt mais, aqui eu vou deixar
aberto, eu não lembro se eu uso... vou deixar aberto para qualquer iteração. Aqui, no caso aqui, eu faço B constante, né? Então, se não for constante, é um pouquinho mais complicado, mas nada demais também. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz anteriormente. O x0 é dado. E a partir disso eu vou iterar. Então, o x1, só para pegar a manha da coisa, é a x0 mais b. O x2 é a x1 mais b, que por sua vez vai ser a x0 mais b, que por sua vez é a ao quadrado x0 mais ab. E eu acho que essa parte aqui é igual, né? E o que vai ficando mais complicado é a parte não homogênea, não muito, né? O x3 é a x2, que é esse cara, ao quadrado x0 mais ab, né? Mais b. E aí que surge o a ao cubo x0, né? E aqui tem que tomar cuidado, vai ficar um a ao quadrado. Espera aí, deixa eu ver se está certo. O a ao cubo está aqui, o a ao quadrado está aqui. Faltando um mais B no x2, Antônio. É aqui, né? Aqui. Aqui, eu esqueci o mais B aqui. Obrigado, Rê. Esqueci aqui, né? Então, deixa eu corrigir aqui. Obrigado, Rê. Então, tem o mais B aqui. E aqui, por consequência, tem o mais B. Então, aqui teria um mais B. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Podia ter usado isso, mas tudo bem. Então, aqui tem um mais B e mais B. Aí agora dá certo. A ao cubo x0 mais a ao quadrado b mais ab mais b. Tá? E se vocês continuarem fazendo x4, x5, xt, né? Isso aqui vai ficar a elevado a t, x0, nota que a defasagem que aparece aqui, né, nos termos em b, é uma menos do que aparece aqui. Então, isso aqui vai dar até at menos 1, mais at menos 2, mais assim sucessivamente, até a identidade. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, acho que era isso que eu tinha para falar hoje, em termos de conteúdo. Tá? Foi a parte que eu